É muito bom estar aqui com vocês. Como o Júnior falou aqui, realmente é sempre um privilégio, né? Junto com o privilégio vem a responsabilidade, né? Frio na barriga, né? Se um dia isso não acontecer, alguma coisa está errada, né? Porque é sempre muito bom falar a igreja do Senhor, mas isso nos leva a uma responsabilidade sem igual. E eu quero começar aqui parabenizando de novo, né, os papais. E aí eu vou fazer uma crítica. Eu achei muito tímida a comemoração. Eu acho que eu vim muito cheio de expectativa, né? Dia da mamãe sempre tem uma rosinha. Os meninos cantam aqui na frente, pulam, né? Não, papai. Aí eu falei assim, deve ter alguma coisa. Ele, não vai ser só isso não, Elizabeth. Impossível. Mas tá bom, tá legal, valeu. A gente sabe que a intenção foi boa. Mas fica aí uma sugestão, viu, Dolores? Turma aí, o dia do papai. Eu fui exortado aqui por Luiz Emília, que ainda não acabou. Então, continuemos nessa expectativa, então, irmãos. Vamos estar orando e aí eu creio que muita coisa pode acontecer, né? Até o final dessa reunião. E é nisso, né? Eu creio que muita coisa pode acontecer ainda aqui, muitas surpresas. Vai ser legal. Eu estou aí na expectativa. E aí eu quero também me lembrar dos diversos tipos de pais, né? A gente tem aqueles que geraram aqui, né, os seus filhos. Nós temos pais aqui, eu acredito que foram pais adotivos, né? Adotaram crianças. Muito legal isso aí. Eu acho de uma nobreza muito grande esse ato, né? Uma sociedade como a nossa, aí, de tantas crianças por aí que abandonadas, e aí você tem essas que são acolhidas por uma família, né, que tem o Senhor como norteador, né? E aí vão encaminhar essa criança aí nos ensinamentos, cuidar dessa criança. É muito nobre. Parabéns a esses que adotaram, que estão passando por essa experiência. E os avós também. Parabéns aos vovôs, aqueles que estragam os netinhos, né? Estragam muito, né? A gente ensina, mas o vovô vai lá e, né, faz aquelas coisas, né? Hoje eu recebi um Derones lá. Acho que Derones postou uma imagenzinha de uma canequinha que ele ganhou. Falei assim, acho que assim é mais ou menos, vovô, se não existisse, tinha que ser inventado, alguma coisa assim, né? Aí eu falei, gente, deve ter uma história por trás disso aqui, se a gente for vendo as entrelinhas. E é por aí, vai. E eu, particularmente, irmãos, no meu caso, eu tenho lembranças assim muito bacanas do meu pai. E eu sinto muita saudade dele, né? E engraçado, eu sempre comento que eu não sabia que eu gostava tanto do meu pai depois que eu perdi o meu pai, né? É um dilema isso, muito grande. E aí fica mais um toque para você que tem o papai aí do lado, ó, gruda, sai para pescar, jogar bola, enfim, faz alguma coisa que você acha bacana, às vezes, ou talvez você nem curta tanto, mas vai por amor a ele, enfim, coisas desse tipo. Eu acho que é muito legal. Eu tenho alguns casos com os meus filhos assim, né? Meus filhos estão ali, Henrique e Eduarda, que são muito curiosos e muito legais, né? Eu lembro que a Eduarda, quando ela era pequenininha, ela vai detestar que eu fale isso, mas tudo bem, eu vou correr esse risco. Ela, quando era pequenininha, eu tinha que sair escondido quando eu ia trabalhar, porque ela ficava querendo, se eu, né, me visse saindo, ela chorava, aquela coisa. Eu achava o máximo aqui, eu me achava, né, pai, né? Hoje já ela não faz isso, né? Já vai, pai, às vezes o tempo passa, né, Roberto? E aí fazer o que, né, Cláudio? Vai aproveitando, hein? Tá pequenininho, aproveitando. E o Henrique, eu tenho uma passagem muito bacana com ele, né? Ele já não era tão pequenininho. Algumas outras eu tenho muitas lembranças, mas eu tenho uma passagem muito legal com ele, que foi... Aí vai um conselho para os papais que tem um time de futebol. Meu filho, somos vascaínos, né, meu filho? Espera aí, vocês vão entender. Antes de vocês levantarem esse aí, tudo bem.
Mas eu lembro que uma vez nós fomos numa viagem, e aí nós chegamos no lugar assim, tal, para ficar hospedados e tal. E aí, daqui a pouco eu estou fazendo ali o check-in, aí ele desce correndo, aí ele desce correndo, pai! Aí eu falei, o que foi, rapaz? A mesa lá do restaurante tem tudo um crachazinho escrito assim, reservado para o Vasco. Aí eu falei assim, não, meu filho, deve ser o time de basquete, um time de vôlei, peteca, alguma coisa, mas não é o time do Vasco não, Henrique. Aí ele, não, pai, é assim. Aí nós subimos, eu fui lá para ver, e era o time do Vasco, Alessandro. Ele ficou achando, acho que na cabeça dele, ele falou assim, poxa, o meu pai me levou no lugar onde o time do Vasco estava. Não teve jeito, é raiz. Então fica um conselho para você ainda, há salvação para o seu filho, viu? Se ele está pensando em outros times aí. Mas irmãos, eu estou trazendo porque família é isso, e pai, hoje eu quero falar alguma coisa nessa linha, quero refletir com vocês, quero construir com vocês uma ideia sobre algo que eu tenho pensado, e eu quis trazer essas coisas que são muito comuns dentro de família, e vocês devem ter histórias maravilhosas com os filhos de vocês, e isso é legal, né? E é isso que fica para os nossos filhos. Muitas vezes eles nem lembram do presente que a gente deu ontem, mas histórias vividas há um ano, 2, 3 anos, se você sentar com eles e citar, ele vai te contar detalhes que você vai falar, poxa, que legal, ele vai lembrar. Então, eu quero trazer essa reflexão para nós nessa noite, por conta do tema, né, até o Dia dos Pais, e eu quero falar alguma coisa nesse sentido. E a Bíblia, ela nos permite entender o quão preciosos são os nossos filhos, né? Quão preciosos são os nossos filhos. E eles até são chamados de herança, né? Então ninguém quer perder uma herança. Alguém aqui quer perder a herança que ganhou? Não, eu não quero. E eles são nossa herança. E aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender que há uma importância muito grande dada no termo, porque como eu disse, quando a gente recebe uma herança, como alguém diz que a gente vai ter uma herança, né? Eu lembro que quando Elizabeth falou que estava grávida, vários sentimentos vieram à minha mente. Medo, né? Filho, né? Mas uma gratidão muito grande por estar sendo presenteado. E aí quando eu começo a entender o que vem a ser herança, eu falo, rapaz, que responsabilidade, é cuidar dessa herança, né? É fazer ela gerar, ela crescer, né? Ela não se acabar. Então passa por aí a minha responsabilidade enquanto pai, e é disso que eu quero falar um pouco nisso. E aí eu estava lendo um texto para introduzir bem ao que eu quero compartilhar com vocês. E era um diálogo entre dois pais, que eram amigos. E aí um pai fala para o outro bem assim, ele começa a se queixar com o pai, com um amigo dele, falando assim, olha, o meu filho, ele abandonou o evangelho, ele não quer nada, ele se afastou do Senhor, ele está vivendo uma vida que eu não gostaria que ele estivesse vivendo. E aí ele fala, o que eu vou fazer, meu amigo? O que eu hei de fazer? E aí o amigo dele responde, amá-lo mais do que antes. Entenderam? O amigo reclama com ele, falando assim, meu filho está assim, não está como eu gostaria. E agora, o que eu faço? E aí ele fala, amá-lo mais do que antes. Filho é filho. Nós vamos amá-lo, querer o bem dele mais do que antes agora. Eu quero ler com vocês no livro de João, capítulo 4, a partir do verso 46. É um texto que traz ao nosso conhecimento um personagem que não aparece muito mais depois, mas eu comecei a ler esse texto e eu vi algumas similaridades, vamos dizer assim, com o meu comportamento como pai. Talvez eu fizesse parecido com o que esse pai fez, e você também. Eu quero ler,
E se vocês puderem me acompanhar, muito bem. Quem quiser ficar só me ouvindo, amém também. Diz o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, Jesus, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus afirmou isso. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou-lhes deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. A tua palavra consola, ela nos exorta, ela nos leva à reflexão. E é um privilégio, Senhor Deus, a nós aqui como igreja, podermos, Senhor Deus, desfrutar de tudo isso. Permita que nessa noite, Senhor Deus, neste momento, essa palavra ela faça a diferença no meu coração, nos nossos corações, em nome de Jesus. Bom, e aí? Eu escrevi aqui, ser pai, o cuidado com a herança do Senhor. Falei um pouco de vocês com relação à herança. E quando a gente começa a ler o texto descrito por João, ele descreve que o homem ele tinha um filho que estava gravemente enfermo, acometido por uma violenta febre, uma doença. E a notícia que Jesus estava voltando chega aos ouvidos desse homem. Imagino que o raciocínio dele é esse: olha, este homem é quem cura Jesus. O meu filho está doente, vou procurar esse homem. Um fio de esperança, eu escrevi, um fio de esperança se acende no coração dele. A expectativa de que algo acontecer para esse menino, para essa criança que estava, para esse jovem, para esse adolescente, para esse rapaz, o texto não exemplifica quem seria esse filho, se acende no coração desse homem. E esse pai, ele não poupa esforços e parte em uma jornada. E aí eu procurei me informar, uma jornada de quase 60 quilômetros de onde ele estava, em direção ao local onde Jesus estava. Era um caminho, o texto fala, era um caminho estreito, um caminho longo. E aí, em seu comovente, amor de pai, ele roga para Jesus. E eu procurei entender um pouco o que seria esse rogar. O rogar é insistentemente falar com o mestre. E aí ele roga para Jesus que curasse o filho dele. E aí o verso 47 diz: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. O mestre, porém, diversas vezes colocava à prova a fé daqueles que haviam lhe fazer pedidos. Naquele momento ali em que o diálogo acontece, quando eu estava lendo esse texto, eu tentei imaginar como foi a abordagem, porque eu tenho muito cuidado quando eu leio o texto, e eu posso ter uma interpretação
a partir de uma possível entonação de voz ou uma colocação de Jesus que pode me levar a entender o texto de uma maneira ou de outra. Mas para mim fica claro que naquele momento, como Jesus responde, quando ele começa a conversar com aquele homem, Jesus ele percebe no seu íntimo que há uma preocupação muito grande de alguém que ama um outro alguém. E aí ele pede, porque há uma insistência muito grande. Cura o meu filho precisa ser curado, ele está doente. Mas Jesus ele dá uma palavra que a princípio ele parece ser uma palavra até dura de início. Ele fala no verso 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Porque há uma preocupação naquele momento do mestre, em que mais do que curar aquele filho, né, mais do que atender aquele pedido levando a cura, que aquele homem cresce que ele era o mestre, que Jesus era o Messias, que de fato as coisas poderiam acontecer através dele. E ele indaga esse homem: olha, mas se não acontecer, você não vai crer? Eu fico pensando nisso, irmãos, e nós, né, nós somos muito levados a isso, né? Nós frequentemente, nós estamos exageradamente, e aí uma coisa que eu acho que é até natural, nossa, do ser humano, preocupados em ver de fato as coisas acontecerem, mas pela fé nós dificilmente às vezes conseguimos olhar a possibilidade dela acontecer. A cura dessa criança, a cura desse filho era algo que era materialmente visível. O homem queria que isso acontecesse, e como eu disse, é plenamente compreensível. Mas mais do que isso, Jesus estava querendo ver até onde ia a fé desse homem. E aí continua o diálogo. Jesus, com aquelas palavras, ele não falava somente ao Pai que estava suplicando, mas a todos os judeus que de uma forma geral, né, estavam sempre a pedir sinais e prodígios para que pudessem crer em Deus ou em seus profetas. Em 1 Coríntios 1, 22, Paulo fala: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Era comum dos judeus eles pedirem sinais para que eles crescem que Jesus era o mestre, para que Jesus era o Messias. Então isso era uma forma de eles entenderem que aquilo de fato era a verdade. Os judeus eles queriam ver para poder crer. E é engraçado porque a gente começa a perceber que é possível que Jesus ele entendesse que uma fé baseada nisso, ela poderia ser uma fé vacilante, né? Uma fé temporal, uma fé que realmente não estava convicta de fato que ele era o Messias, né? A procura pelo milagre, a procura por ver algo acontecer, é saudável, e nós devemos crer nisso. É claro que nós queremos ver acontecer, mas esse não é o fim. Esse não é o fim, irmãos. Esse não é o fim. Tem um cântico que uma primeira vez que eu ouvi, eu me emocionei muito aqui, que o Eduardo cantou, e até coincidentemente era na época que acho que ele tinha perdido até a mamãe dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também, né? Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, né? Se curado eu for, não é isso? Ele é Deus. Então está além disso, a cura, o milagre, amém, é isso que nós oramos, porque a Bíblia fala que essas coisas podem acontecer, e a igreja crê que essas coisas podem acontecer, mas o fim não é esse. O ápice da vida no Evangelho, ela não é essa. Amém?
A vontade de Jesus era que seus discípulos acreditassem nas suas palavras. E aí eu lembrei da samaritana, né? Porque aquele encontro de Jesus com a samaritana, ela creu e não houve milagre. Depois vocês leem esse texto, que é maravilhoso, mas naquele momento em que Jesus encontra ela, e Jesus fala, olha, eu sou a água da vida, naquele momento talvez não houvesse um pleno entendimento, mas quando Jesus começou a conversar e explicar o que de fato seria, ela entendeu, mas não houve milagre. Não houve milagre. Não houve um milagre que aos nossos olhos o homem pudesse ver e falar assim, aconteceu. Não, o que aconteceu foi no coração daquela mulher. Algo mudou, algo transformador. É possível que você, assim como eu, muitos aqui, tenham chegado ao Senhor, não através de um milagre, materialmente falando, que tenha acontecido na sua vida. Glória a Deus. Mas outros chegaram. Glória a Deus. O agir de Deus, ele é sobrenatural, mas nós precisamos amadurecer a nossa fé e entender que há algo mais, que vai além disso, que Deus procura um relacionamento genuíno com Ele, e esse relacionamento ele vai amadurecendo com o tempo, e eu me permito entender que se o milagre acontecer, glória a Deus, mas se naquele momento ele também não acontecer, glória a Deus, o tempo é de Deus. E aí o diálogo continua, né? Quando Jesus fala para ele bem assim, olha, então se o milagre acontecer, você iria crer? E o oficial do rei, né, esse homem, com seu muito amor paterno, ele supera aquela prova inicial, né, de Jesus, vamos dizer assim, não se abate com a resposta e continua humildemente, ele continua rogando pelo filho dele. No verso 49 ele fala, Senhor, desce antes que meu filho morra. Às vezes a gente passa por essa frase, mas essa frase está recheada de uma emoção, de um amor paterno sem igual, irmãos. Quem passou aqui e teve seu filho e virou à noite com um filhinho, né, com tosse, com uma febre, no hospital, vocês sabem o que é isso. O texto não deixa claro qual era a enfermidade. O texto não deixa claro se era um bebê, se era um adolescente, se era um jovem, grande, pequeno. Mas o texto deixa claro que era um filho. E aí ele fala, desce antes que meu filho morra. Gente, é tremendo isso aqui. E aí Jesus, ele submete esse homem a mais uma prova. Disse Jesus, vai, o teu filho vive. No verso 50. Vai, o teu filho vive. E o homem creu e partiu. Partiu, agora entendam vocês, eram 60 quilômetros pensando, será que meu filho está vivo? E tentem imaginar aquele homem saindo, Jesus falou, vai, teu filho vive. E aí 60 quilômetros de volta, ele andando e, meu filho está vivo, meu filho está vivo, será que ele está vivo? E Jesus, naquele momento em que aquele homem sai a caminhar, ele estava despertando uma fé genuína no coração daquele homem. Uma fé genuína, uma fé que se baseava não naquilo que os olhos estavam vendo, mas na palavra que tinha sido proferida. E aí, se vocês lembrarem bem, uma outra passagem que essa fé genuína foi demonstrada, é aquela mulher que toca a orla das vestes de Jesus, porque ela cria que naquele toque algo diferente aconteceria, e ela foi curada, e Jesus falou, opa, alguém me tocou. E eu confesso a você que esse diálogo de Jesus com esse homem era algo assim, foi algo sobrenatural, porque esse homem ele havia vindo de tão longe, e é bem provável que na cabeça dele a cura se daria
pela ida de Jesus até a casa dele, fazendo uma oração super poderosa e o filho dele sendo curado. E aí ele sai de Caná com uma só palavra: vai, o teu filho vive. Vai. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Jesus está falando com a gente dessa forma: vai, o teu filho vai voltar. Vai, o teu filho vai ser curado. Vai, o teu filho é uma herança tua, não abre mão. Vai, teu filho é teu. E aí esse homem, provavelmente com o coração, cheio de esperança, eu creio que ele ainda não entendia que mais do que a palavra, ele tinha conversado com a palavra, porque Jesus era a própria palavra. Olha aqui, mais do que ouvir vai, o teu filho vive, ele tinha conversado com a palavra viva. Nós temos a palavra viva, irmãos. Jesus é a nossa palavra. E essa palavra é a mesma palavra que transformou o mundo, criou o mundo. Essa mesma palavra que fez tudo isso foi a que chegou lá naquele quartinho, naquela cama, e falou assim para aquela criança: repreendido está essa enfermidade em meu nome. E a palavra de Deus fala no texto que houve uma alegria muito grande, na casa desse homem. E aí ele chegando ao local, os seus servos saíram ao encontro, anunciaram a ele a boa nova. E aí eu escrevi que o pai amoroso, emocionado, logo quis saber, ele foi prático, a que horas que o seu filho havia sido restaurado. Ao que os servos lhe responderam: às 7 horas, ou seja, a 1h da tarde, no nosso relógio ocidental. E eu acho não, ele deve ter feito as continhas lá e falou assim: espera aí, João 4, os versos 51 e 53. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos, ele anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, ele lhe perguntou a eles, a que hora se achara melhor? E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Ele entende que foi na mesma hora que Jesus havia dito: vai, teu filho vive. Assim, a sua fé foi tremendamente edificada, chegando-se à fé perfeita, salvadora, pois ele primeiro creu na palavra de Jesus, foi aprovado em sua fé e depois viu o resultado, a cura do seu filho. Nós temos que crer na palavra, irmãos. Nós temos que ser levados a crer que essa palavra, ela é viva e eficaz. Esse é o caminho. É isso que nos sustenta. É isso que gera em nós a convicção quando nós falamos para as pessoas que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que os meus filhos são herança. É isso que nos fortalece. Continuando, eu escrevi: e não podia mais se conter, testemunhou a toda a sua parentela, família, servos, funcionários, e eles creram juntamente com ele, e grande foi a salvação naquela casa. O texto fala disso. É emocionante ver como uma palavra de Jesus tem o poder de transformar a morte em vida.
Uma única palavra traz o impossível se tornar possível. Uma palavra, irmãos, basta uma só palavra. E isso é o que acontece na nossa vida secular, né? Nós somos envolvidos por circunstâncias, né? E por caminhos difíceis de provação, muitos de vocês, muitos de nós passamos, e às vezes nós nos sentimos esgotados. E isso é normal, porque a Bíblia fala disso, né? Às vezes nos sentimos cansados, né? Coisas que repetidamente a gente vem orando e pedindo ao Senhor para que aconteça, para que haja um mover dele, e às vezes isso vai nos esgotando, mas isso não é anormal, irmãos. A palavra de Deus, ela te fortalece, ela me fortalece, e você vai ter vitória. Somos tentados a querer ver para depois crer, mas é preciso ter fé e acreditar primeiro. Por mais absurdas que pareçam as circunstâncias, basta somente uma palavra de Jesus e o sofrimento vai embora. Mas é necessário pedir, clamar, buscar a Deus em orações e súplicas e confiar na palavra de Jesus, pois Ele tem o poder, Ele tem todo o poder. Eu me lembrei agora, eu estou vendo ele lá atrás, fazer um parênteses aqui, né? Que há uns 2 semanas, e tem a ver com pai, né? Essa relação de pai com filho é uma relação muito, muito legal, né? E às vezes a gente considera algumas coisas, aliás, algumas pessoas como filhos da gente, e é difícil entender, para algumas pessoas é difícil entender, né? Eu lembro que eu encontrei com o Francino um mês atrás, quase, umas 2 vezes, e aí Francino, eu perguntei a ele, como é que você está, Francino? Aí ele, não estou bem não. Aí eu falei, Francino, o que está acontecendo? Posso contar, né, Francino? Não posso contar assim, não tem nada aqui impróprio não. Ele estava muito choroso, abatido, porque o cachorro dele tinha fugido, né, Francino? O cachorrinho dele tinha fugido, ele tinha muito carinho pro cachorro, muito carinho pro cachorro. E aí eu falei para ele assim, Francino, vamos orar, né? Deus pode mudar essa história, seu cachorro vai aparecer. E ele já estava assim naquele estado em que realmente ele não acreditava mais. Depois nós nos encontramos de novo, e aí ele já me mostrou um vídeo de alguém que viu um cachorro perdido, igualzinho dele, igualzinho, e o cachorro pulando e tal. Ele até falou, Vitor, o rapaz encontrou lá perto de um churrasquinho em tal lugar, e deu um churrasquinho para o cachorro. Eu até falei assim, dá mais 3 churrasquinhos para esse cachorro, porque ele vai ficando... E não era o cachorro dele. E Francino ficou muito triste com isso, né? Depois de uns dias, a Dádia me mostrou ali com muita alegria, a filha dele, que o cachorro foi encontrado. E Francino estava numa alegria sem igual, porque, né, o cachorrinho voltou para casa, né, Francino? E era um filho, né? Como um filho, né, Francino? O cachorro... Francino não cessou de orar por esse cachorro. Uma boa, né? Eu estive uma vez eu fiquei muito chateado com essa situação de cachorro. Uma vez que eu fui no pet pegar o cachorrinho lá de casa, e quando eu cheguei lá, a menina veio me entregar o cachorrinho e falou assim, o papai chegou. Eu falei, não. Eu falei assim, não, eu não sou o papai. Não é o papai. O vovô, nem é o vovô. Irmãos, a questão sentimental, a questão do relacionamento no caso para um cachorro, né? Não é o caso aqui. Eu quis contar a vocês porque eu tinha me lembrado e acabei escrevi, estava passando, eu falei, não podia deixar de registrar isso.
Talvez você ache que tenha ficado fora do contexto, mas não é não. Há muito sentimento envolvido nas relações e às vezes a gente ou minimiza ou acha que é exagero, né? Ou o fato de eu não ter, eu acho que é totalmente desnecessário. Mas há muito amor envolvido, né? Uma coisa um termo que eu tenho ouvido muito é a questão da memória afetiva, né? A memória afetiva ela é algo assim muito sério, né? E como eu contei no início aqui para vocês, ela podem gerar lembranças muito bacanas, mas também podem gerar lembranças não muito boas. É bem provável que esse pai aqui tenha tido em algum momento, agora, depois desse encontro maravilhoso com Jesus, eu estou imaginando, sentado com esse filho que foi curado e falar assim: meu filho, essa é a história da sua cura. A palavra desse homem foi suficiente. Ele não precisou estar aqui na minha casa e você ser curado. Você foi curado porque ele falou a 60 quilômetros de distância, ele falou: vai, o teu filho vive. E hoje você está vivo. Nós somos responsáveis por essa herança. Nós temos que ter histórias como essas para contar aos nossos filhos, que gerem neles a expectativa de crer que uma palavra basta. Uma palavra basta. Comecemos a nos perguntar, irmãos, como nós temos de fato cuidado dessa herança. Se ele de fato entende que uma palavra, ela basta. Amém? Eu quero finalizar essa palavra dizendo o seguinte: a igreja, né, glória a Deus pela igreja, porque a igreja, sendo um organismo vivo, muitos pais, muitos membros, né, aqui, ela tem um papel muito importante na nossa formação e, por que não, na formação dos pais, né? Há uma coisa que é comum entre nós, que cada um de nós somos membros desse corpo, que é o sangue do Cordeiro. E esses membros, você e eu, nós só existimos porque esse sangue que circula por todos esses membros é o mesmo sangue. E esse sangue é que permite que nós cremos que essa palavra ela é viva. Qualquer um de nós, qualquer membro fora do corpo e sem o sangue, ele morre. Pense nisso, né? Gere no seu filho, geremos no nosso filho esse sentimento pela igreja, pelo corpo, né? E que ele creia que uma palavra, de fato, ela basta.